Boa noite. Hoje nós vamos fazer o estudo do Salmo 119 no versículo 18. Para começar, como padrão, a gente vai botar a musiquinha para dar tempo das pessoas chegarem e assim que terminar a música nós começamos o estudo. Boa noite. Hoje, como eu falei no começo, a gente vai estudar o versículo 18 do Salmo 119. Já é a 18ª semana, né? Tiveram poucas pausas nesse. Eu acho que teve 2 semanas que não teve, então devem ser umas 20 semanas que nós começamos e já estamos no versículo... Já estamos não, né? Porque a maioria costuma fazer bem mais rápido. A gente tem pegado pelo menos 1 hora para cada versículo e tem sido muito bom poder estudar profundamente cada um desses versículos e tentar extrair o máximo que nós conseguimos daquilo que eles querem nos dizer. A mãe já entrou, já chamou bastante gente. O Michael já entrou também, já comentou. Seja muito bem-vindo. A Gabriele também. Algumas outras pessoas entraram. A Luana, o Paulo Tavares, o Pastor Paulo, né? A Grazi e alguns outros. Eu vou começar. Continuem dando boa noite, eu vou responder vocês. Eu tenho o que eu gosto do notebook é que eu consigo controlar tanto o estudo quanto a live e sempre ver quando as pessoas estão interagindo, estão comentando alguma coisa. Tentem participar bastante com a gente. Eu sou um mero aprendiz ainda,
Eu não sou teólogo nem nada por enquanto, mas eu tenho me esforçado muito para aprender aqui e passar um pouco do que eu tenho aprendido para vocês. Eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar comigo também o que vocês têm aprendido. O Salmo 119, versículo 18, ele fala pra gente: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso, as versões Almeida dizem isso. Eu separei mais duas versões. A NVT diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E a NTLH diz: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Tu quer fazer uma oração, Pai, pra gente começar? Amém. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez. Opera, Senhor, verdadeiramente nessa noite, que a tua palavra venha de encontro às necessidades dos nossos corações, não as necessidades dos nossos corações, mas de acordo com a necessidade a qual nós precisamos que tu faças na nossa vida. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em ti salvação e libertação e ter tu, Senhor, como referência na nossa vida. Faz-nos ter olhos somente para ti. Faz com que nós andamos nos teus caminhos todos os dias. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No estudo da semana passada, a gente falou sobre o que realmente importa na vida, né? Quais eram as razões do salmista para pedir para Deus prolongar a vida dele. Porque numa parte do versículo 17 ele pede para que ele possa viver, certo? Então a gente entendeu o que deve nos levar a pedir por vida sem que nós estejamos sendo egoístas, né? Quais são as boas razões para se querer viver? Muitas vezes a gente quer viver por medo, muitas vezes a gente quer viver para usufruir mais da terra, das coisas que a terra nos oferece, e essas não são razões legítimas para um cristão querer viver. E a gente estudou um pouco sobre isso na semana passada, sobre quais são as razões legítimas para um cristão querer viver. O estudo passado aconteceu há 2 semanas. Provavelmente eu vou me referir a ele como semana passada, mas não foi na semana passada, por causa do ciclone. É um pouco doloroso falar sobre isso, porque a gente citou ontem sobre o meu tio Ayrton, e é estranho, sabe, quando eu tava escrevendo esse estudo, eu não consegui escrever pra semana passada, então mesmo que tivesse semana passada, provavelmente teria sido o pai que teria feito, não eu. Porque por causa do ciclone, correria do dia a dia, eu acabei não conseguindo fazer. Mas quando eu fui fazer, depois da quarta-feira, falar sobre isso, sobre razões legítimas para se pedir mais tempo para viver, eu não pude deixar de lembrar dele. E eu não quis esquecer de mencionar ele agora também. Porque no estudo passado a gente falou sobre o que é viver. E se a gente for pelo que a gente viu o que é viver no estudo passado, a gente sabe que o meu tio viveu e que ele aproveitou a vida dele como um cristão deve aproveitar a vida dele. É isso que eu acredito. Ele nos permitiu ensinar ele e nunca deixou de ensinar o que ele sabia. E isso é muito importante para um cristão. E o mais importante de tudo é da onde vem esse conhecimento. Da onde vem o tesouro que ele guarda no coração dele. A gente falou sobre isso também no versículo 12. E a gente vai continuar falando sobre isso, porque como a gente tem dito nos últimos estudos, esse salmo é muito conciso, né? Tu vai ler coisas no versículo 17 que remete ao versículo 12, que do capítulo desse versículo aqui, ele remete a muitas coisas de vários versículos, principalmente o 10 e o 12. Então, a gente vai trazer à tona várias coisas que foram citadas nos estudos anteriores, né? Uma coisa muito importante é que assim, eu não ouso bater o martelo sobre o nome do salmista, né? Eu acho que o pai também não tem muita convicção de quem é. O Spurgeon, por exemplo, ele bate o martelo dizendo que tem certeza que é Davi. Muitos outros dizem que é Esdras. Tem gente que diz que é Jesus, né? Que foi uma pessoa escrevendo como se fosse Jesus, ou recitando Cristo. Mas essa é uma teoria bem menos aceita. Geralmente os mais aceitos são Esdras e Davi, principalmente Davi. Mas não importa qual é o nome que vem. Antigamente as pessoas não tinham sobrenome, elas tinham títulos, né? A gente sabe que o nome de João Batista não era João Batista, era João o Batista, porque ele batizava, então ele era João o Batista. E Cristo era Jesus o Nazareno,
depois da morte dele, ele foi chamado de Jesus o Cristo, né? Então a gente vê que as pessoas não tinham sobrenomes naquela época, eles tinham títulos, né? E eu tenho certeza que um título que muito caberia nesse salmista, independente do nome que viesse antes, era o adorador. Porque o cara amou e adorou aquilo que Deus revelou para ele. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre o que Deus revelou, amar aquilo que Deus nos revelou, né? A gente tem falado quão maravilhoso esse salmo é, porque ele reconhece a dependência humana da palavra de Deus. E reconhece que a palavra de Deus é muito grandiosa porque ela corresponde à vontade de Deus. E a gente reconhece que a vontade de Deus é perfeita. Então, o que o salmo faz é dizer, olha, a gente depende da palavra. A palavra é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Então ele eleva todos esses parâmetros assim, e mostra pra gente que a gente precisa se dedicar àquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus, que está expressa por meio dessa revelação que é a Bíblia. E é sobre isso que ele fala nesse versículo, né? Mesmo ele sendo um adorador por definição, talvez até por ele ser um adorador por definição, ele conhece as limitações que os olhos dele, que o coração dele, que a mente dele tem para enxergar a grandiosidade de Deus que foi expressa na palavra. E por reconhecer essa limitação, né, que ele escreveu esse versículo em específico. A gente precisa lembrar que o salmista não tem... Esse salmista não tinha... Ele devia ter cerca de 1/3 do que nós temos da Bíblia hoje, mais ou menos. Talvez mais que 1/3, mas menos que a metade, com certeza. Metade da Bíblia não existia naquela época, do que a gente tem como Bíblia hoje, né? Os 66 livros. Pelo menos metade eles não tinham. Mas eles tinham as tradições orais também, né? Que eram muito importantes. Boa parte do que a gente tem como livro hoje, eles não tinham como livros, mas sim como tradição oral, que foi escrito depois. Nas leis que nós... Né, tipo, hoje a gente separa muito como o Novo Testamento é a graça e o Antigo Testamento é a lei. A lei é pesada, a lei é densa, a lei é isso, a lei é aquilo. Mas esse salmista, ele só tinha essa lei. Aquilo que a gente considera pesado era a única coisa que ele tinha. E todos esses 176 versículos de declarações de amor foram feitos para essa lei, onde a gente vê peso. E eu me pergunto, o que foi que fez o salmista enxergar nessa lei, no mesmo lugar onde a gente encontra peso, enxergar amor de Deus. Enxergar algo que fizesse valer a pena viver. Algo que fizesse valer a pena pedir mais tempo de vida. E dizer, Deus, eu quero estar aí contigo. Mas eu quero primeiro estar aqui e fazer o máximo de pessoas possível adorar a tua vontade tanto quanto eu. Era isso que ele pedia. Ele queria mostrar para os outros. Ele queria poder entregar a vida dele. Ele queria receber mais vida de Deus para poder entregar mais vida para Deus. Era isso que ele queria. Isso que é a beleza desse salmo. Ele pede vida para entregar essa vida de volta para Deus, como sacrifício vivo, né? Ele não tinha um Cristo, né? Ele não tinha um Salvador, aquele que se sacrificou por ele. Mas o que ele tinha era essa ideia sacrificial de vida. E entender que obedecer é o sacrifício necessário, né? Não um sacrifício de animais, mas um sacrifício vivo. De obedecer e ouvir a palavra de Deus de todo o coração, e que isso era muito melhor do que um sacrifício de animal, né? Que abrir mão daquilo que tu quer é um sacrifício muito mais importante do que assassinar um animal em prol dos teus pecados, né? O que é dito em 1 Samuel 15:22, por exemplo, que Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que ele está dizendo é basicamente o que está escrito em Salmo 15:22, né? A conclusão que nós temos daquilo que ele está dizendo é basicamente o que está escrito em 1 Samuel 15:22. Ele entende que obedecer e escutar a palavra de Deus é muito mais importante do que os sacrifícios, porque ele entendeu o propósito do sacrifício, e que o sacrifício não é matar um animal, e sim matar a vontade dele de fazer as coisas no mundo para viver e obedecer à vontade de Deus. Esse é o sacrifício que importa. E o sacrifício de Cristo veio justamente para isso, né?
para tirar o peso da morte e botar o peso na obediência. O sacrifício não é morte, o sacrifício é obediência. É sacrificar as tuas vontades e os teus desejos, os teus anseios carnais e se dedicar totalmente à obediência a Cristo. Né? Esse mesmo homem que a gente está falando aqui, o engraçado é que muitas vezes eu introduzo o versículo falando sobre quem é o salmista, porque é muito importante a gente entender quem ele era. É muito importante para dar o peso para as palavras dele. E ele disse: abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Ou seja, o que esse cara está dizendo, esse cara que tinha 1/3 do que a gente tem de palavra, tá? Vamos considerar metade. Ele tinha metade do que a gente tem de revelação, de palavra de Deus. Ele não tinha o Cristo, ele só tinha a parte que a gente considera pesada. Ele tinha a pior das duas metades com ele. E esse cara conseguiu escrever 176 versículos de puro amor, poesia de amor a isso que a gente chama de peso. E esse cara disse: abre os meus olhos porque eu não consigo ver o suficiente da maravilha que a tua lei fala. Gente, é muito absurdo, entendeu? É muito absurdo. Um cara que extraiu da metade pior da Bíblia, né? Na nossa visão. Tanto amor, ele conseguiu amar tanto aquilo, ele extraiu tanto daquilo, ele extraiu mais daquilo do que nós conseguimos extrair da Bíblia inteira. Esse cara disse: eu não consigo ver a totalidade da tua obra. Abre os meus olhos, por favor. Ele clama: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Isso é muito, muito profundo. Isso é muito profundo. Quando a gente percebe que os nossos olhos estão vendados pelas limitações das nossas vidas. A gente tem se tornado cego para as maravilhas que Deus tem feito. Por causa da correria do dia a dia, por causa de amizades, por causa de hobbies, né? de videogames, de novelas, de trabalho, de igreja muitas vezes, de fofocas, de intrigas. E a gente tem abandonado a maravilha que é a palavra de Deus. Nós temos muito mais revelação. Nós temos revelações muito mais leves e muito mais poéticas do que o salmista tinha. Ele tinha uma lei e ele via: essa lei expressa a vontade de Deus. E nós temos não só a lei, mas como a libertação da lei. E a gente se sente muito mais preso do que esse salmista. A gente tem os olhos totalmente cegos para o que a palavra de Deus está nos dizendo. A Gabriela fez um comentário. Deixa eu ver aqui. Tem bastante comentário aqui. Desculpa, gente, eu me empolguei um pouco. Eu não esperava me empolgar tão cedo. Geralmente eu me empolgo mais pro final. Tu tem um comentário dela aí? Porque eu não sei. Sim. Nesse sentido, dá para ligar Isaías 58, onde o verdadeiro jejum não é só ficar sem comer, mas sim fazer o que agrada a Deus? Com certeza. Perguntando, né? Com certeza. Eu acho que o jejum... tem várias maneiras de interpretar o jejum, né? Ficar sem comer para muitos é a mortificação da carne, né? De tu dizer assim: isso aqui é uma coisa que eu preciso para sobreviver, mas mesmo isso que eu preciso para sobreviver não me sustenta tanto quanto tu. Então o jejum não é ficar sem comer, o jejum é deixar de comer para se alimentar de Deus, com oração, com louvor, com leitura da palavra, com conversas, comunhão com irmãos, né? A gente tem muito esse negócio de que comunhão tem que ter comida, né? Porque a gente atrai as pessoas pela comida, não pela comunhão. Mas a gente precisa começar a ver justamente isso, cara. O jejum, na realidade, isso que ela fala no Isaías 58, ele fala do jejum verdadeiro, mas é o jejum verdadeiro hoje que nós temos para nós. E agora nós vamos estudar ele daqui umas 2, 3 semanas, acho que umas 3, 4 semanas, que vai demorar um pouquinho, porque nós vamos entrar na oração agora na terça-feira. Mas o jejum verdadeiro é a gente querer mostrar, a ideia, né, é nós mostrarmos para Deus que a nossa necessidade fisiológica ela fica em segundo plano. Exatamente. Diante de Deus. Então assim, esse é o sacrifício verdadeiro, mostrar para Deus: Senhor, tu é mais importante para mim do que a minha própria necessidade. É isso que é o jejum verdadeiro. Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Geralmente o pai sabe colocar as coisas melhor que eu, mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer. A gente tem, né, essas necessidades, essas coisas que são necessárias para a nossa vida, mas a gente diz que isso não é tão importante para mim quanto tu. Né? A Graça também fez um comentário. Esse aqui eu consigo ver. O salmista conhecia o amor de Deus na sua própria vida. Ele conhecia o perdão imerecido. Exatamente, a gente vai entrar muito nisso ainda.
Ainda hoje, e eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso ao longo do Salmo 119. É muito complicado a gente dizer que o Espírito Santo não existia antes de Cristo lendo esse salmo. Porque esse salmo é basicamente o cara sendo tocado pelo Espírito Santo. Não tem como dizer que o Espírito Santo não existia. Sinceramente, assim, minha opinião. Lendo esse salmo, se tu não acredita no Espírito Santo antes de Cristo, eu acho que talvez tu não conheça o Espírito Santo tão bem. De verdade, assim, é meio pesado, mas, cara, as coisas que tu vê, as lógicas que ele tira de uma coisa tão dura e tão pesada quanto a lei, diz assim, isso não vem de humano, isso não pode vir de ser humano. A mãe disse, somos duros de coração, por isso não entendemos o perdão. Exatamente, a gente é duro de coração. Não tem como a gente ter o amor que o salmista tem pela palavra de Deus se não for obra do Espírito Santo, né? A Grazi respondeu a mãe dizendo... Jeremias diz lá, se não me engano, no 33, ele diz assim, tira de mim um coração de pedra e coloca em mim um coração de carne. Que ele está se referindo a isso, que nós somos de dura cerviz, né? Nós somos de coração duro, que nada importa para nós. O que importa, na realidade, ele quer falar a respeito do egoísmo, né? Nós somos totalmente egoístas, totalmente donos de si e temos um coração duro. Então, enquanto nós não tivermos um coração aberto para reconhecer o nosso erro, enquanto nós não tivermos o coração aberto para reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Cristo, necessitados da palavra de Deus, por isso que ele fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que sabem que são fracos de espírito, que sabem que são dependentes. Então é esse tipo de coisa, quando a gente reconhece que nós somos necessitados, nós deixamos de ter o coração duro, né? Nós vamos ter o coração. No Salmo 119 ele fala bastante sobre... Ele não fala tão diretamente quanto no Sermão do Monte. Eu recomendo muito ouvir as palavras do Pai sobre o Sermão do Monte, é incrível. O Sermão do Monte é incrível, né? Eu sempre falo que não tem como a gente achar que vai ter alguma coisa melhor na Bíblia do que a pregação de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem nem como querer superar aquilo, né? É perfeito, simplesmente perfeito. Mas o salmista aqui, né, apesar dele não falar que nem Cristo fala no Sermão do Monte, ele expressa várias vezes o reconhecimento da dependência, né, que a gente tem comentado nesses últimos dias. Justamente nesse versículo, dizer, abre os olhos porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver sozinho. A Grazi respondeu à mãe dizendo, nós não perdoamos, escolhemos viver presos no pecado, por não sermos merecedores. Cara, a gente... Eu tava conversando, se eu não me engano foi com a Gabriele, pode não ter sido, mas a gente tava conversando sobre as fases, né? Que a gente tem várias fases ao longo da nossa caminhada, que a gente tem certezas que nos foram passadas, daí essas certezas a gente começa a questionar elas e perde totalmente elas, até que isso é ressignificado, né? A gente estava falando, por exemplo, sobre comunhão, sobre a ideia da gente ser a igreja, de eu ser igreja, né? Que nos é ensinado que eu sou a igreja, não o templo. Daí, depois de um tempo, tu meio que começa a ver que isso não faz muito sentido e tu deixa de acreditar. Mais pra frente, tu vai começar a entender que na Bíblia diz que eu sou o templo. A casa não é nada. Então, assim, a construção não é nada. Eu sou o templo. O que é a igreja? Igreja é a comunhão dos templos. Ou seja, eu, o Pai e vocês estamos sendo igreja agora. Né? Nesse momento que nós estamos aprendendo junto e tentando nos achegar a Deus. E tem várias coisas, né, nessa caminhada que a gente vai mudando a nossa percepção das coisas. Um desses momentos que eu passei, né, agora contextualizando com o comentário da Grazi, um desses momentos que eu passei foi achar que eu precisava ser muito bom para servir a Deus, daí perceber que eu não consigo ser muito bom e ficar totalmente nesse sentimento, eu não sou merecedor, né? Eu escolhi viver preso no pecado por não sermos merecedores. Eu escolhi. Isso aconteceu. Eu disse assim, beleza, eu não tenho como. Eu não consigo acreditar em Deus, não consigo servir a Deus, porque eu não sou capaz, não sou suficiente para isso. Bem dentro do que a Grazi comentou aqui. Mas aí depois de um tempo eu comecei a perceber que quem me torna bom não sou eu, não é a minha obra, e sim o Espírito Santo. E aí eu comecei a mudar totalmente a minha maneira de ver o ser cristão. O ser cristão não é se tornar bom e ser cristão, e sim o processo de se tornar bom é o ser cristão. Nós só nos tornaremos bons no céu. Então... E tem o outro lado da moeda também, que ela falou assim, que nós não nos perdoamos.
E escolhemos viver presos no pecado. Tem pessoas que escolhem viver presos no pecado, ou seja, ser escravo do pecado. Isso. E outra que ele fala assim, nós não nos perdoamos. Esse é um outro problema. Tem a gente que fica preso no pecado e a pessoa que não se perdoa. A pessoa que fez alguma coisa e aí ela se martiriza por aquilo que ela fez e ela não consegue reconhecer o perdão de Deus. Então, assim... eu acho que esse seria o meu caso. Esse aí seria o meu caso, de não entender o perdão de Deus. Isso é que aqui eu estou vendo duas situações. Sim. Tem duas situações que ela falou aqui. Ela falou em uma forma só, mas tu consegue dividir ela em duas situações. É a pessoa que não se perdoa, ou seja, ela fez alguma coisa errada, ela tem algum trauma, ela tem algum problema que ela não consegue se achar digna, ela não consegue se perdoar, e o que tu falou, Isso. Ela não consegue se achar dentro do cristianismo por causa que ela se acha insuficiente. O cristianismo foi passado de uma maneira errônea para ela. Exato, por causa que assim, na palavra, eu vejo pessoas pregando que os crentes têm que ser pessoas santas, pessoas que têm que andar corretamente. Não estou dizendo que não seja isso, nós temos que fazer, mas nós só vamos fazer isso no momento que o Espírito Santo nos tocar. E nós só vamos nos sentir perdoados no momento em que nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e Ele mostrar para nós. Ou seja, no momento que Cristo se revelar para nós. Não adianta muitas vezes a gente chega para as pessoas e fala para a pessoa assim, Jesus te ama. A pessoa não vai conseguir entender isso, porque ainda Deus não se revelou para ela. E chega um certo momento da vida que dá aquele, que nem o outro fala, que dá o estalo, que aí tu acorda e diz assim, nossa, eu sou totalmente dependente. Não adianta eu fazer nada, não adianta eu ser santo, não adianta eu cumprir a lei, não adianta eu fazer a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer é simplesmente ouvir. Né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não existe condenação porque eu estou em Cristo. Então assim, eu assumi uma outra vida. Não vivo mais eu vivo a vida de Cristo. Aquilo que ele fala para Nicodemos, né? Se não nascer de novo, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Tipo, é muito aquilo... Eu vou ler o comentário da Cássia que se encaixa muito, mas tipo... o que eu falei sobre fases... Tipo... Eu passei justamente por esse tipo de coisa, sabe? E tipo, me ensinaram o cristianismo de uma maneira... E eu tentei lutar para viver aquele cristianismo e eu não conseguia. Até eu perceber que eu não consigo mesmo. Que não é para eu conseguir. Né? Que é justamente isso que a Cássia disse. Por muito tempo pensei, não sou merecedora do perdão. E tudo ficou mais fácil quando entendi que é exatamente isso. Não sou e nunca serei. Mas Deus é misericordioso. E cara, quando eu parei de seguir o cristianismo que as pessoas me ensinaram e comecei a buscar o cristianismo em Deus e pedir para Deus, o que é para eu fazer? Eu não consigo servir da maneira com que está sendo ensinado. E muitas vezes não é que estava sendo ensinado da maneira errada, e sim que as pessoas que estão andando, elas falam coisas de quem está andando. E tu que está parado tentando entrar não consegue se encaixar. Tu precisa estar nessa caminhada para entender. E muitas vezes a gente quer entrar na caminhada no meio dela, e aí nós precisamos parar e começar do zero. A gente precisa ter essa evolução, passar por essas fases. Às vezes é necessário a gente passar por essas fases e não tentar entender tudo como... Entender o contexto inteiro sem passar por cada uma das fases, né? Cara, eu acho que hoje a gente não vai terminar. Eu nem vou tentar. Hoje eu coloquei ali agora o versículo, né, que a respeito estava falando, né? Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Depende. É independente. Não tem como. Não, é só misericórdia mesmo. É jargão de crente, né? Só pela misericórdia, mas é verdade. Eu só vou deixar vocês avisados que pelo andar da carruagem, a gente não vai terminar esse versículo hoje. Provavelmente a gente vai terminar semana que vem. Porque eu não tô nem na metade do negócio ainda e já foi mais da metade do tempo. Mas enfim, a Grazi comentou, não entendemos o perdão de Deus porque calculamos perdão e amor de acordo com os nossos padrões. Exatamente. O padrão de Deus é incompreensível pelo nosso entendimento pequeno. Cara, a gente quer tornar lógico o agir de Deus, o perdão e a misericórdia. E são coisas que não são compreensíveis. A misericórdia é justamente... Né? Eu estava conversando hoje que o mundo está pregando empatia hoje em dia, certo? Uhum. E a empatia é uma tentativa de tornar lógico
a misericórdia não é lógica. A empatia nunca vai chegar perto do tamanho da misericórdia. Tu tentar entender e se colocar no lugar do próximo nunca vai se comparar do compadecer da dor do próximo e tomar a dor dele pra si pra livrar ele dessa dor. Isso que é a misericórdia. Não é tu pensar, ele tá passando por isso. É tu dizer, ele tá passando por isso, então eu vou pegar esse fardo pra mim e vou deixar ele livre. Isso é a misericórdia. Foi isso que Deus fez conosco, né? A bem-aventurança não é bem-aventurado dos simpáticos, né? É bem-aventurado dos misericordiosos. É muito mais profundo. O problema é que a empatia é humana. Isso, exatamente. E a misericórdia é divina. Eita, é um sentimento lógico. É uma tentativa nossa de tornar lógico aquilo que é sobrenatural, né? A Cassiane comentou o mesmo versículo que tu ali, só em outra versão. Em outra versão, não. É que ela disse que é melhor assim, acho que a versão fica melhor dessa forma. Né? Gente, falar que não termina hoje, na verdade, vai me deixar muito contente se por causa da participação de vocês não terminar hoje. Podem continuar comentando. Eu não quero terminar hoje. Agora, se eu terminar hoje, eu vou ficar triste. Tá. Quem reconheceu isso, né? Quem reconheceu que os olhos deles estão fechados para a maravilha de Deus é a pessoa que escreveu um dos maiores capítulos da Bíblia, ou o maior. É o maior. Em número de versículos é o maior, mas em extensão também. O maior. Tá, então, quem reconheceu que os olhos estavam fechados para a maravilha de Deus é a pessoa que escreveu o maior capítulo da Bíblia só para exaltar uma metade do que a gente tem como palavra de Deus hoje. Então, assim, será que a gente não tá numa situação muito pior que esse cara? A gente tem o dobro de palavra e não consegue escrever nem um quinto do que ele escreveu em amor e poesia sincera? Cara, a gente tá numa situação muito pior que a desse salmista. Muito pior mesmo. É deprimente. O salmista estava convencido que todas as maravilhas que ele podia ver na lei não eram, de fato, tudo que Deus tinha para revelar. E hoje a gente sabe que, de fato, não eram, porque a gente teve mais revelações, certo? Então, assim, ele ardia por mais entendimento, por mais coisas. E não só ele achava que tinha mais revelação, ele achava que aquilo que tinha sido revelado para ele não tinha extraído tudo que ele podia extrair. Então, ele disse assim, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, porque ela é muito mais maravilhosa do que eu consigo ver, né? Ele achava que tinha muito mais riqueza, muito mais valor dentro daquela palavra do que os olhos deles conseguiam ver. E os olhos deles conseguiram ver coisas que nós não conseguiram ver na lei, coisas que nós não conseguimos ver na graça, né? Um amor que nós não conseguimos ver na graça. O Espírito falava com ele através da lei de uma maneira que o Espírito não tem falado com a gente hoje através da graça. Isso é preocupante, gente. Isso é preocupante. Ele conseguia enxergar a vontade de Deus. Ele conseguia enxergar na lei de Deus todo o projeto de Deus. E nós, olhando para todo o projeto de Deus, não conseguimos ver a vontade de Deus. Na realidade, ele olhava o projeto de Deus e nós vemos a ação de Deus. É isso que eu acho interessante quando a gente vê lá em Coríntios 13, que ele diz, e tudo que fica é fé, esperança e amor. Mas dos três, o mais importante é o amor. Porque se nós vemos que Davi vivia em fé e esperança. Uhum. E nós vivemos o Esdras, né? E nós vivemos o amor. Uhum. E, cara, eles viviam na esperança de um Messias, na esperança de um Espírito que vivificasse, na esperança de esperança de tudo que nós temos. Exato, e nós temos e não fizemos nada, entende? Eu acho que de repente até por isso, porque que a gente só sente falta quando a gente não tem. Então hoje nós vemos o povo judeu, o povo árabe lá que aperta, que pressiona, oprime o povo judeu, o povo cristão, e nós vemos lá um verdadeiro cristianismo. E aí nós vemos aqui no Brasil, nós não temos um cristianismo. Nós temos pessoas que são simpatizantes de Deus. Não existe, porque sério, hoje em dia, se a gente pegar 90% dos cristãos aqui e colocar eles para provar, ou tu faz isso ou tu morre, os caras vão abrir mão do cristianismo, vão dizer assim, depois Deus é bom, Deus perdoa, e a gente vê isso infelizmente dentro de igrejas, pessoas pregando que Deus é bom, Deus perdoa, tu pode fazer todas as coisas, nenhuma condenação há, só que totalmente deturpado, ou seja, está tudo liberado. Nós vemos hoje pastores transgêneros
Então, assim, coisas que nós vimos que foi totalmente deturpada a lei em prol desse nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, pessoas se aproveitando, soltando tudo que tem de mal dentro de si em prol de um Cristo que te ama. E na realidade esquece que Cristo é Deus, é fogo consumidor. Se esquece que Deus é justiça. Se esquece que Deus como eu li ontem no Salmo 119, lá no versículo 71, que as provações, os problemas e todas as coisas de ruim que acontecem na nossa vida é para o nosso bem, porque nós estamos sendo puxados, e é puxado a orelha, e Deus só repreende quem Ele ama, e há filhos, né? Isso aí. A Cássia disse que isso vai muito de encontro com o que eu preguei na quinta-feira, porque a gente recebe muito mais coisas e somos infinitamente mais ingratos. Por isso a minha oração é para que Deus firme a minha fé o suficiente para eu poder passar as provações e permanecer com Ele. Eu tento contextualizar justamente para a gente entender. Tipo, tanto o que foi pregado foi o Salmo 126. 126, isso. Foi pregado o Salmo 126 e agora esse versículo do Salmo 119. E nos dois casos fala sobre gratidão e sobre necessidade que Deus faça mais, né? E a gente pensa, pô, que ingrato que o povo está sendo, né? Que ingrato que o povo está sendo. A gente pensa no 126 e aqui a gente vê, poxa, ele não consegue ver todas as maravilhas de Deus. E nos dois casos, nós não só somos mais ingratos, ou mais cegos, no caso desse versículo, como nós temos menos motivos para ser dessa forma. Tipo, a gente tem mais motivo para ser grato do que o pessoal do 126 e somos mais ingratos que eles. E condena eles por ingratidão. Aqui nós temos menos razões para ser cegos, nós temos mais revelação, então a gente tem mais coisa para ver, e nós somos mais cegos que ele. E mesmo assim, muita gente vai achar que está certo, muita gente vai agir com arrogância, com orgulho em relação ao seu próprio conhecimento da palavra. Ali também no domingo, né? Domingo foi pregado também sobre gratidão, em 1 Crônicas 16, que Davi manda que Asaf louve a Deus, que toda a turma louve a Deus. Então muitas vezes o louvor que ele está falando ali não é simplesmente tocar alforje, tocar instrumentos, não, é louvar de viver, né? Entregar a vida a Cristo e viver uma vida corretamente. A Cássia comentou: necessito sofrer por ele e continuar nele. É o meu maior sonho, ter uma fé que através dele não me permite abandoná-lo, e que eu possa dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo com tudo faltando, por reconhecer que na minha vida o que é tudo é exclusivamente Deus. Ele viveu entre nós. Hoje em dia temos os ensinamentos dele, temos ele dentro de nós, temos acesso a literalmente tudo que já foi revelado, e deixamos a Bíblia pegando poeira em casa. Infelizmente é isso, a gente tem 15 Bíblias em casa e não abrimos nenhuma delas, né? A Grazi comentou: crucificamos Cristo todos os dias. A Grazi respondeu no da Cássia, tu leu ali? Verdade, nós temos muito mais acesso à palavra de Deus. Jesus veio entre nós, temos o Espírito Santo, e mesmo assim temos que nos esforçar muito mais para sermos temos nos esforçado muito mais para ser sepulcros caiados. Na realidade a gente está fazendo força para ser, é verdade. Aqui quer dizer, na realidade ela diz que nós temos que nos esforçar muito mais para não sermos sepulcros caiados, mas na realidade eu estou vendo que quanto mais a gente sabe, mais nós somos sepulcros caiados, ou seja, pessoas que vivem quando ele fala de sepulcro caiado, ele está falando que por dentro está tudo morto, e por fora aquele negócio com cal. Polido. Por dentro é podre, por fora é pintado, escultura. É uma escultura. Então é isso que na realidade nós estamos vivendo. Nós vemos hoje o cristianismo no mundo dessa forma. São pessoas que se acham, pessoas que vivem um cristianismo de... Isso nós voltamos na live de ontem, né? Voltando na live de hoje, são pessoas que estão simplesmente fazendo coisas para ser reconhecidas. Foi falado quinta-feira também. É sobre viver por fora e não viver por dentro. A primeira pregação que eu fiz também foi sobre isso, sobre a identidade, sobre um mundo superficial que tem feito cristãos superficiais
sendo que o cristianismo não é um apetrecho que tu coloca, ele é uma coisa interna, ele é uma coisa profunda, né? E falando sobre essa cultura oral que Israel tinha, né, que em boa parte virou a Bíblia que nós temos hoje, né, o Antigo Testamento, o Salmo 78, versículo 13 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é gratidão, isso é expressão de gratidão, de dizer assim, ó, nós não era nada escrito, mas eles disseram, nós não vamos nos esquecer e nós vamos contar todos os dias para os nossos filhos, para que eles saibam o tamanho do poder de Deus. E mesmo assim Israel se perdeu várias vezes ao longo da história. Nós temos um livro contando todas as maravilhas de Deus, né? Ele não é só uma Bíblia, um livro que conta milagres, mas um livro que transborda milagres, que faz milagres na vida de quem lê. Não é só um livro que conta milagres, mas sim que tem feito milagres ao longo da história. E nós simplesmente ignoramos o poder dele, né? Mas quando a gente vê lá, que a gente vê no Novo Testamento, que ele diz assim, ó, se colocassem todas as milagres e maravilhas que Jesus fez, não existiria livros no mundo que pudesse escrever. Aí hoje a gente até diz assim, cara, isso é uma coisa impossível, porque, por exemplo, no computador não tem como não... Hoje, né, nós temos o e-book que pode botar o que quiser e vai caber o que quiser. Só que ele não estava falando para aquela época. Essa é uma das profecias parciais, porque a palavra de Deus ela continua aberta e continua fazendo milagres até hoje. E vai continuar fazendo enquanto Cristo não voltar, vai continuar acontecendo sinais e maravilhas de Cristo. Então é impossível que nós possamos colocar todas as coisas que Deus tem feito. Uma vez eu ouvi a Carol Bazo, ela é formada em História da Igreja, História do Cristianismo, né? E ela falou assim, existem 2000 anos que não estão escritos do livro de Atos, que não estão escritos na Bíblia, mas que nós temos acesso, né? A cultura oral e cultura escrita também. E tem acontecido todos os dias, Atos tem acontecido. O livro de Atos tem acontecido todos os dias nas nossas vidas e nós estamos desprezando isso. E eu acho muito importante a gente ter entendimento desse ponto. A revelação está sendo... A gente tá em continuidade. O livro de Atos não acabou no capítulo 28? Não lembro mais. No capítulo 28, ele tem acontecido, né? Tanto que é meme. O nome Atos 29 é meme. Eu não sei se é Atos 29, eu acho que é alguma coisa assim. Mas, tipo, se seria a continuação de Atos, né? O livro de Atos não acabou, a gente tem vivido ele todos os dias, a revelação não isso que a gente não consegue entender. Que aí, por exemplo, esses dias estava lá o presbítero Cleiton pregou lá, faz bastante falando tempo. A respeito disso, e falando a respeito da inspiração. Que os homens foram divinamente inspirados para levar a palavra de Deus. Isso foi na Bíblia? Não, continua até hoje. Quando a gente sobe num púlpito, quando a gente vai num hospital, quando a gente conversa com uma pessoa, nós somos inspirados divinamente. Então, as mesmas que Jesus diz assim, se tu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, tu fará obras maiores que as minhas. Isso continua até hoje. E se nós que cremos que o Espírito está aí, e o Espírito continua operando na vida das pessoas, ou seja, a inspiração continua, o livro de Atos continua. O problema é que nós, mesmo o que foi falado no início, nós não nos achamos dignos disso. Eu sempre costumo brincar que eu quero ter lá eu quero estar lá no próximo livro lá que Paulo escrever e colocar lá os heróis da fé, ele colocar lá, existiu lá o Cláudio que fez tal e tal coisa. Então a nossa meta é trabalhar para que nosso nome fique inscrito não só no livro da vida, que já foi escrito lá desde antes da fundação do mundo, mas que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas que possam, como ontem foi falado aqui, pessoas que quando eu chegar lá no céu, Jesus vai me receber de braços abertos e vai mostrar, tá vendo aquela multidão lá ouviu a palavra por intermédio de ti. Não que eu tenha falado, sim, mas por exemplo eu falei para ti e tu falou para outro e o outro falou para outro, ou seja, essa pirâmide eu quero participar. A gente vê como Paulo tem influência por todo mundo, que todo mundo cristão tem influência de Paulo. E aí a gente vê todo mundo reformado tem influência de Lutero, né? E a gente vai vendo que dentro desses nichos
tem várias pessoas que estão ali no livro de Atos. E a gente tem escritos de Lutero. E uma coisa muito interessante que eu vejo, o livro de Atos ele não conta só as coisas boas que os apóstolos fizeram, ele contam erros, contam contendas, brigas que houveram entre os apóstolos também, certo? Sim. Então, por que a gente tem desprezado os erros da igreja ao longo desses 2000 anos? Nós temos que aprender com os erros da igreja nesses 2000 anos. Nós temos que aprender com os acertos e com a sabedoria do povo cristão durante esses 2000 anos. E nós temos desprezado isso. A nossa revelação é infinitamente maior do que a própria Bíblia. E a Bíblia que a gente tem é pelo menos 2 vezes maior do que a que o salmista tinha. A nossa revelação é infinitamente maior do que a revelação que o salmista tinha. E mesmo assim, nós conseguimos encontrar muito menos maravilhas do que o salmista encontrou. E aí o que eu pergunto é, o que tem nos dado a certeza de que nós somos grandes teólogos, de que compreendemos toda a Bíblia, se muitos de nós nem sequer sabem recitar um capítulo dela de cor? E eu não estou nem falando do Salmo 119, que é o maior capítulo, eu estou falando de qualquer capítulo, um capítulo Salmo pequeno. 117, que é só 3, quem é que se recita aí? O 126 que eu preguei quinta-feira, eu não sei. Ele tem 6 versículos. E são bonitos, são fáceis de decorar. E a gente tem decorado? Não tem, nem os menores. Sabe? A gente não tem. A gente tem certeza que somos grandes teólogos. E nós não encontramos o amor de Deus em pelo menos 4.000 anos de revelação. O amor que esse cara encontrou em historinhas que os pais deles contavam para ele antes de dormir, que era essa tradição oral israelita, né? O Maico colocou assim, ó, está escrito na palavra o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em misericórdias, perdoa as iniquidades e transgressões. E ainda diz, as misericórdias do Senhor são boas e são a causa de não sermos consumidos, né? E elas se renovam a cada dia. Se não se renovassem, a gente estava mal. Então, cara, nós somos totalmente dependentes de Deus. Não é a gente achar que eu vou conseguir fazer. Não, eu não vou conseguir fazer. Isso é com certeza que eu não vou conseguir fazer. Com certeza não. Eu sou totalmente dependente dele. Graças a Deus pelas misericórdias dele são todos os dias, e por isso eu não sou consumido. Mas sabe o que é interessante, pai? A gente hoje tem vivido clamando por mais revelação. Elas têm acontecido todos os dias, mas a gente clama por mais. A gente precisa de mais benefício, a gente precisa de mais revelação, a gente precisa de mais milagres. A gente não tem valorizado o que a gente tem e tem pedido por mais. Justamente por não saber valorizar aquilo que a gente tem. O salmista, nesse clamor dele, ele não diz, me dá mais milagres. Ele diz, me deixa ver a plenitude do que tu já me fez. Só revela. A nossa oração está totalmente errada. A gente tem pedido para Deus nos dar mais, só que a gente não sabe nem valorizar o que a gente tem. Como que a gente vai valorizar o que a gente vai receber? A gente precisa aprender primeiro a pedir para Deus. Nos mostra na plenitude a graça que tu já derramou sobre nós, para que nós possamos viver essa graça, ver essa graça, amar essa graça. Porque daí sim, quando vier as próximas coisas, nós vamos poder aproveitar elas na plenitude. Mas como que eu vou viver um negócio na plenitude se eu não tenho conseguido nem entender o que já foi feito por mim? Porque nós não conseguimos entender o que é prosperidade, né? Que ele diz que nós vamos ser prósperos, né? E na realidade esses dias eu estava lendo um negócio e eu fiquei muito triste quando eu li aquele que dizia assim, ó, hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em um Deus que paga o seu aluguel do que lhe dê a salvação. É triste, e infelizmente nós vemos isso dentro da igreja. As pessoas estão correndo atrás de bênção, não correndo atrás do abençoador. Ou seja, elas estão preocupadas que um Deus que dê o dinheiro para ele pagar o aluguel no fim do mês. E não um Deus que te dê um lugar no céu para toda a eternidade. É triste. Nós vivemos pensando nisso aqui, nesse temporal aqui, nessa coisa que vai passar. E ao invés de nós buscarmos a Deus de verdade, entregar a nossa vida, diz assim, se eu não tiver onde dormir, nós vemos Cristo falando, né? O salmista fala lá no 8 lá, diz assim, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, sabe? E a gente olha que o Filho do Homem também, ele recita isso e diz assim, o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. E nós estamos preocupados porque eu quero uma casa melhor, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquele outro. E ao invés de buscarmos a Cristo. O grande assunto aqui, né, era gratidão.
mas a gente tem visto que nos comentários está sendo bastante falado sobre perdão, né? E eu acho muito interessante fazer essa junção. Eu vou ler o comentário da mãe e vou explicar por que eu acho interessante. A mãe comentou assim: hoje, se não conseguimos perdoar, pioramos a situação, acrescentando mais coisas ruins em cima da pessoa ou situação. Como fala a palavra de Deus, que amontoamos brasas na nossa própria cabeça. Quando se passamos, conseguiríamos vencer essa dificuldade em perdoar. Tá. Seria muito mais fácil perdoar se a gente não ficasse amontoando brasa em cima dessas coisas desse fogo. Se a gente não ficasse alimentando esse fogo. Isso, a palavra diz para nós que é a raiz de amargura, né? Isso. É uma raiz de amargura que tu vai começando, e essa raiz vai crescendo, né? Isso. E por que eu acho que isso faz muito sentido na gratidão? Por que faz muito sentido trazer esse tipo de comentário dentro de uma palavra sobre gratidão? Porque a falta de perdão é justamente a falta de perdão é justamente a falta de gratidão. É tu não saber reconhecer os aprendizados que tu teve com as coisas ruins que aconteceram, saber que as pessoas também têm momentos difíceis, que tu pode ser a pessoa que vai gerar gratidão na vida dela. Quando tu não é grato, não tem como tu exigir que a pessoa seja grata, então tu não vai fazer coisas para que ela seja grata. A gente comentou sobre isso ontem, né? A gente faz coisas e quer gratidão, mas nós não somos gratos, né? E a falta de perdão é justamente isso. Muitas vezes a amargura que nós temos é de uma pessoa que não nos agradeceu. O problema todo é que geralmente quando alguém te fez alguma coisa errada e tu não tem, vamos lá, se tu tá magoado com a pessoa por causa que ela te fez alguma coisa errada e isso te magoou, ou seja, a gente só se magoa quando alguém que a gente ama faz alguma coisa para nós. Se nós amamos alguém é porque esse alguém fez alguma coisa muito boa para nós amar ele. Ou seja, nós só nos magoamos e nós só ficamos tristes com pessoas a quais nós amamos. Pessoas que fizeram alguma coisa para nós. Se as pessoas fizeram alguma coisa de bem para nós, nós temos que ser gratos a elas e não ter raiva delas. Uhum. E o que nós estamos vendo é o seguinte: o cara fez 300 coisas boas para ti e um dia ele errou contigo e aí tu tem raiva dele e tu não perdoa mais ele. Ou seja, a pessoa que não perdoa, ela é ingrata. Exatamente. Ela é ingrata. Exatamente, por isso que eu acho que está sendo muito coerente puxar perdão dentro desse assunto de gratidão. E a Cássia fez um comentário que vai para gratidão mais especificamente, né? Aqui, ó. É aquela sacada de Pedro, que estava rachando a cuca para pescar peixe e não pegava nada. Jesus chegou e falou com ele. E Pedro pegou muitos peixes. A melhor pesca da vida. Jesus disse: me segue que eu vou te ensinar a pescar homens. E ele não hesitou. Ele reconheceu o quão importante, que os peixes não eram importantes. Aqueles peixes que ele pegou uma vez só não eram importantes, mas sim quem tornou isso possível, né? Eu acho muito engraçado porque fala que as pessoas ficaram admiradas com a quantidade de peixe e foram para cima dos barcos cheios de peixe, e Pedro abandonou os barcos cheios de peixe e se jogou aos pés de Jesus e disse: cara, é tu que eu quero, não os peixes. Isso que é gratidão, é tu reconhecer que se aquele cara fez aquilo naquela vez, ele tem muito mais para te oferecer do que aqueles peixes ali. Aqueles peixes ele ia vender, ia ganhar o dinheiro para comer naquela semana, naquele mês talvez, mas ia acabar. Era um tempo. E Pedro reconheceu que o poder de Cristo era muito maior do que aquela pesca, né? Uma coisa muito importante sobre gratidão que eu quero colocar aqui foi um versículo que eu já falei semana passada, é um versículo que eu vou bater bastante na tecla, porque a gente entende esse versículo totalmente errado, que é Salmos 23:1, né? Se esse salmo está correto e nós cremos que ele está, qual é a razão da gente estar pedindo mais coisas? O Salmo diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente acredita que o Senhor é o nosso pastor e que Ele é onipotente, e essa é a nossa crença, algo que não nos foi dado é porque a gente não precisa. Se Deus não nos deu algo, essa coisa não pode nos fazer falta. Se nós estamos sentindo falta de coisa que Deus não nos deu, quer dizer que nós estamos sendo ingratos. Ou Ele não é nosso Senhor. Deus ou nós estamos sendo ingratos ao nosso Senhor, ou Ele não é o nosso Senhor. Esse versículo é falso na nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa que o que eu não tenho, Ele acha que eu não preciso nesse momento. Então para de pedir. Não precisa parar de pedir, mas entende que se tu para de achar que isso é importante, porque tu acha isso importante. Começa a ver a importância real que essas coisas têm. Como a Cássia disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque mesmo que tudo me falte, tudo que eu preciso é Ele. Então eu já tenho tudo, porque eu tenho Ele.
sabe? E se ele te deu qualquer coisa que seja grato, porque ele achou que tu merecia ou que tu precisava daquilo, mais do que só ele, entendeu? E ele te deu aquilo. Se ele te deu problemas, graças a Deus, resolve. A oração do salmista presume a existência de trevas, né? Ele presume a existência de um véu, digamos assim. Uma escuridão que atrapalha o ser humano de entender a complexidade das coisas que estão ao redor dele. Essa escuridão se manifesta, especificamente nesse caso, na palavra de Deus, né? Na vontade de Deus, que ele não consegue ver plenamente as maravilhas dela. Ele reconhece também que a palavra possui muito mais tesouro do que os tesouros que ele conseguia enxergar nelas. As escrituras são ricas em maravilhas. Como eu falei antes, ela não só relata milagres, mas ela tem feito milagres ao longo da história. De que adianta um universo cheio desses milagres, cheios de detalhes, de instruções e de personalidades, e da personalidade de Deus expressa num livro que nós insistimos em dizer que amamos, mas a gente se recusa a enxergar. Nós temos olhado para ele, mas nós não temos enxergado. E nós não temos nos preocupado em enxergar. A gente pede, se revela para mim, se manifesta em mim. Mas nós não temos procurado enxergar a revelação que nós já temos, né? O Spurgeon fala que o véu não está no livro, mas em nosso coração, certo? E Apocalipse 3,17 fala: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nós somos arrogantes e nós vamos cair do cavalo, porque nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E se nós não reconhecermos isso o quanto antes e pedirmos para Deus, abre nossos olhos e nos mostra as maravilhas que tu tens feito, mostra o quão infeliz eu sou sem a tua presença, nós vamos continuar sendo infelizes. Tem como a gente dar uma atrasadinha, já que a gente começou atrasado? Não sei, não sei. Galera, se vocês não puderem ficar, não tem problema. Não, mas daí, de repente, termina na semana que vem, também não adianta querer correr também, né? Deixa eu ver. Dá pra terminar hoje, mas tem coisa pra falar na semana que vem também. Deixa pra semana que vem, então. O que vocês acham, galera? Falem aí, vocês querem continuar ou vocês querem que a gente fale mais semana que vem? É que tá, na realidade, Tá o quê? Tá diminuindo, tá com 3 só pra agora. Mas se esses 3 quiserem continuar, eu continuo. Eu tô aqui por quem tá aqui. Não, mas vamos, deixa pra semana que vem. Tá. Então a gente vai deixar o resto pra semana que vem. Essa live foi um pouco menor, mas não significa que a gente vai falar menos desse salmo. Pelo contrário, porque vão ser 2 horas por sessão. A gente vai falar mais sobre orgulho na semana que vem. A gente vai falar justamente sobre né, que eu falei que a gente tem pedido para Deus se manifestar nas nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso, especificamente sobre Deus se manifestar na nossa vida, né? Em João 14 fala sobre isso, né? Tem uma promessa sobre isso, nós vamos comentar sobre essa promessa. Talvez a gente não use a semana que vem inteira. A Casa disse, lindo demais o quão empolgado tu tá. Eu fiquei até um pouco triste de terminar. Eu tô triste porque eu desanimei um pouco porque olha, a Dilce botou aqui, ó. Leia. Ela descontinua. Antes. A gratidão a Deus em minha vida é imensa, pois acordo todos os dias bem, mesmo depois de ter passado por mais de 4 cirurgias na coluna e ter ficado com sequelas e uma paralisia de nível 4. É com dor contínua que mesmo tomando medicação forte não passam. Mas sei que ele fez o melhor por mim. E é isso. E é por isso que eu sou eternamente grato ao meu Deus. Infelizmente, né, a gente vê que as dores físicas de alguns são maiores que as dos outros. As dores emocionais e espirituais de outros são maiores que as de outros. Tem pessoas que têm grandes sofrimentos espirituais, emocionais e físicos. E eu vejo que a mãe tem bastante problema físico, emocional, e felizmente o espírito dela tem sido forte o suficiente para aguentar esses dois. E isso que eu louvo a Deus, sabe? Porque o espírito dela, que é a parte mais importante, tem sustentado tanto o emocional quanto o físico dela, que tem problemas, são limitados, como todos nós somos, mas o dela mostra problemas, mostra dores que nós não temos geralmente, que não são muitos de nós que temos, mas o espírito dela é mais forte do que o de muitos de nós, que estão aqui cheio de energia, cheio de disposição, com uma vida emocional plena,
Não é o caso de alguns, mas de outros sim. E mesmo assim, nosso espírito está abalado. E eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe, que me mostra que não é um físico perfeito, nem um emocional intocado que mostram o poder de Deus. E sim, um espírito inabalável mesmo quando essas duas coisas estão perecendo, né? Porque a Bíblia fala que essas coisas vão perecer. A Cássia disse que tá aqui ainda, depende da gente, olha só. Tem gente que quer continuar. A palavra de Deus é espelho que mostra o quão podre eu sou. É verdade, a gente vê isso em Tiago. Tiago que fala do espelho. E se a gente deixa de olhar pra ela, nós esquecemos o quão ruim nós somos. Nós começamos a nos tornar arrogante de novo. Cara, é muito profundo. Tem muita coisa pra falar. Por isso que eu digo que no fim a gente vai se emocionando. No fim a gente vai se emocionando e vai tocando na frente. Não, eu gostei, cara. Nunca tinha acontecido de vocês interagirem tanto a ponto de eu não conseguir terminar o estudo. Porque eu faço um estudo com a média de 4 páginas do Word. Geralmente. De 3 a 4, né? Tipo, a quarta nem sempre é cheia. Mas sempre dá e sobra. Daí eu fico no finalzinho conversando com vocês por uns 10 minutos, falando coisas que não estão escritas. Hoje eu fiz as mesmas 4 páginas e eu parei no começo da terceira. Então tem mais, pelo menos 1,5 página ainda de coisa pra falar. E na realidade é assim, que nós entramos para outro lado, pro lado da gratidão, né? Agora, semana que vem começamos com gratidão e terminamos A gente vai falar bastante na semana que vem sobre a gente vai voltar, eu vou voltar um pouco, eu não vou partir da onde a gente parou, eu vou partir um pouquinho para trás, justamente para pegar essa parte de arrogância e partir dessa parte de arrogância porque eu quero falar sobre como a gente tem sido tolo, como a gente tem pedido coisas que não fazem sentido pra gente pedir. Né? Coisas que Deus já nos prometeu que nos daria também. Nós temos pedido coisas que Deus já disse que nos daria. E isso mostra que nós não confiamos nele, certo? A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar pelo menos uns 2 fazendo novela aqui das cenas do próximo capítulo. Não, mas cara, porque assim... Venham na semana que vem. Eu vou falar do meu capítulo favorito da Bíblia, que inclusive recomendo pra todos vocês, João 14. É incrível, velho. Esse capítulo da Bíblia, eu não consigo lidar com ele ainda. Eu ouço a música lá, que Jesus é o caminho, que quase canto o capítulo inteiro, quase choro. E eu ouço a música justamente porque se eu ler eu choro. Daí eu ouço a música pra lembrar as coisas que fala sem chorar. Mas a música me faz chorar também. Então, é muito complicado. Me toca bastante esse capítulo. Muito bom. É literalmente Jesus falando pra gente, fazendo promessas pra gente, falando sobre a relação dele com o Pai. E é maravilhoso. É maravilhoso. Nesse capítulo a gente aprende sobre confiar nele e esperar nele, porque ele já prometeu que vai fazer as coisas. Nesse capítulo ele promete as coisas. Eu vou encerrar aqui então. A gente fez 1 hora, porque a gente começou uns 10 minutinhos mais tarde, está terminando 10 minutinhos mais tarde. E semana que vem, se eu terminar, eu vou deixar preparado o versículo 19, porque se a gente terminar o 18, a gente começa o 19 já semana que vem e termina na outra semana. O Michael disse que me vê como um grande pregador. Eu não me vejo como um grande pregador, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu até fico um pouco triste quando eu prego, que eu já até comentei isso pro pai, porque quando eu prego lá na igreja, a minha vontade é de perguntar o que as pessoas estão achando, o que elas querem dizer também. Eu gosto de ouvir, eu gosto de compartilhar. E eu não gosto de monólogo, não sou muito fã de monólogo, eu prefiro ouvir também. Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e passar os meus ensinamentos também. Então, assim... a gente vai... a avó chegou agora, pai. Acho que a gente vai ter que fazer mais. Não, cadê? O pai disse pra gente terminar. O pai tem que trabalhar também, é verdade. Eu vou fazer uma oração e a gente termina esse versículo na semana que vem. Quem chegou agora, quando termina a live dá pra começar lá de novo.
Se vocês quiserem comentar comigo no WhatsApp, no Facebook, comentar na live depois sobre alguma coisa que vocês viram na live e gostaram, comentem que eu venho e respondo depois, porque eu gosto de conversar sobre essas coisas. E uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo esse estudo especificamente é justamente isso, de poder conversar com... Eu tô muito triste, Cassi, eu tô muito triste, de verdade. É poder conversar. De falar pra vocês o que eu tenho aprendido fazendo o estudo e de ver o que vocês têm aprendido tanto na vida de vocês quanto ouvindo o estudo que eu tenho feito. É muito legal saber que os estudos que têm me feito crescer têm feito pessoas crescerem através de mim também. Isso é maravilhoso, ver a obra de Deus em nós e através de nós também. Isso é muito gostoso de ver. Quem sabe um dia, eu quero muito ser um professor de teologia, mas eu nem fiz teologia ainda. Quem sabe em breve. Vou fazer, se Deus quiser eu vou fazer. Eu vou fazer a oração então, depois o pai dá os avisos e a gente encerra a live, tá bom? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar da tua palavra. Muito obrigado por mais essa oportunidade de ver o quão grande e profundas são as maravilhas que um versículo pode nos proporcionar. E eu tenho certeza que eu poderia falar muito mais sobre ele. Sobre todos os outros também. A gente comentou semana passada sobre como muitas vezes a gente pensa, como que vai falar 1 hora sobre um versículo de 2 frases? E nós vimos hoje que 1 hora não foi suficiente para falar da grandeza da tua vontade revelada em um versículo de 2 frases. O teu amor e a tua palavra são tão profundas que nós não temos como expressar eles de maneira concisa, coerente e profunda o suficiente em menos de 1 hora. Eu sou muito grato por isso, por toda essa revelação que tu nos tem dado. Que nós possamos amar ela como o salmista amou aquele pequeno pedaço que ele tinha. E que nós possamos ver o Cristo e o Espírito Santo que ele já via naquela época. E que nós sabemos que já vieram à Terra. Nós sabemos que habitam em nós. E que nós possamos sentir ele, que ele possa se manifestar nas nossas vidas. E fazer os frutos dele florescerem nas nossas vidas. Que nós possamos expressar esse amor com as nossas vidas. Que nós possamos expressar esses versículos com as nossas atitudes ao longo das nossas vidas. Nós possamos viver para honrar e glorificar teu santo nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso e tu tens feito milagres através da tua palavra. Desde a época que ela foi escrita, a primeira letra, até hoje, ela tem mudado vidas, ela tem feito milagres que não foram registrados, milagres cotidianos, feitos pessoas como a minha mãe ter forças para lutar contra qualquer tipo de adversidade que aparece, porque o espírito dela tem sido forte, graças ao Espírito Santo que habita nela. Eu sou muito grato pela tua palavra, e que nós possamos aprender cada vez mais, e cada vez mais profundamente, sobre as coisas que nós aprendermos dela. Que o teu Espírito Santo seja nosso professor acima de qualquer outra coisa, e que nós possamos nos dedicar como os bons alunos a viver a nossa vida para pregar o teu evangelho e o teu amor. É isso que eu te peço essa noite. Nos ensina cada vez mais, não para que nós sejamos arrogantes, mas para que nós possamos passar esse ensinamento, para que nós possamos viver o que nos é ensinado, para a tua honra e para a tua glória. Essa é a minha oração essa noite. Nos revela aquilo que... Abre os nossos olhos para aquilo que já foi revelado, para que nós possamos ver na plenitude a graça e a misericórdia que tu tem derramado sobre nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eu te peço. Amém. 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 Amanhã às 20 horas nós temos o encontro de fé presencial na igreja, vai ter a transmissão ao vivo. Domingo às 9h30 da manhã e às 18h30 da noite vão ter também os culto presencial com transmissão ao vivo. Terça-feira novamente o Sermão do Monte e na quarta-feira o Salmo 119, continuação do versículo 18. Amém? Que Deus abençoe e até a semana que vem. Amém.